Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos. Vim conversar um pouquinho com vocês nessa noite de domingo. Hoje é dia 31 de maio de 2020 e nós vamos falar sobre consciência espírita. É um tema que eu já fiz algumas vezes em algumas palestras, em centros espíritas, em momentos em centros e cidades diferentes. E é um tema que eu gosto muito. Então, enquanto eu espero vocês chegarem aqui ao nosso vídeo, eu já vou colocando todas as coisas em ordem aqui na minha tela. Eu estava procurando para vocês uma mensagem para o final da nossa exposição, dessa palestra, para que nós façamos uma boa vibração para o nosso planeta, porque todo mundo sabe que está precisando, não é verdade? Então sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença, pelo carinho, pelo compartilhamento de momentos que eu entendo que são muito importantes para todos nós. Não vou enrolar muito no nosso comecinho, o pessoal que for chegando depois aí vai agregando aos nossos estudos. Então eu já começo tratando do nosso tema a partir, primeiro de tudo, a partir da nossa prece. Então eu vou aqui ficar nesse estado de conexão com a espiritualidade amiga. Eu convido vocês a fazerem a mesma coisa, se colocando num momento de paz, de tranquilidade, de harmonia, de confiança de que Deus sabe tudo e está conosco, nos criou para vencermos todos os momentos de desafio que a vida nos oferece, que Jesus está conosco a partir do momento em que Ele nos prometeu, nos afirmou que estaria onde nos reuníssemos em seu nome, e é exatamente isso que fazemos agora, na sintonia com os bons espíritos, em especial o nosso mentor espiritual, aquele que desde antes da nossa encarnação se predispôs a estar ao nosso lado, nos fortalecendo, nos inspirando, nos acompanhando, para que nós, com o seu encorajamento, com o seu fortalecimento, nós pudéssemos vencer cada passo do caminho que trilhamos. E os bons espíritos e espíritos também sofredores, é claro, que às vezes acompanham o nosso dia, por vezes visitam os nossos lares, querendo que nós exemplifiquemos nossa mudança, nossa transformação, e também mostremos para eles que não somos mais aqueles que num passado, talvez distante, nos mostramos seres completamente desvirtuados das verdades divinas, mas hoje já dizemos que não somos mais. Sentindo essa presença amorosa de todos esses que menciono agora e muitos outros que nem temos ideia, amigos queridos de nossa alma, nós pedimos a permissão de Deus para iniciarmos nossos estudos com toda a proteção possível, com toda a inspiração possível, para que possamos sair desta nossa conversa melhores do que começamos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, tudo bom? Para quem chegou depois aí, muito obrigada pela presença. Vamos conversar um pouquinho sobre consciência espírita. O que é esse tema? Esse tema, ele na verdade compila algumas premissas espíritas de entendimento doutrinário do que nós que somos espíritas ou quem é simpatizante da doutrina está começando a compreender o que é o espiritismo, deve aprender como agir. Então, nós vamos falar rapidinho, muito rapidinho, caso sobre cada tema, porque dá para falar muito tempo sobre isso, sobre reencarnação, comportamento, fé, virtude, justiça e moral. Mas eu começo com conceituação. O que significa a palavra, o conceito da palavra consciência? O dicionário Michaelis fala que consciência é a capacidade de conhecer valores e mandamentos morais e aplicá-los em diferentes situações. A capacidade de conhecer o que é valor, o que é o mandamento moral e de aplicar esse mandamento. Então não é só saber teoria da palavra, mas a teoria e a prática do significado daqueles valores. Já o dicionário de filosofia de Brugger já explica mais ou menos parecido. Ele diz que consciência moral, ele já intitula como consciência moral,
É a capacidade para conhecer valores, preceitos e leis morais e designa também a aplicação desses valores e desses preceitos. Percebam então que a palavra ela está ligada diretamente a uma questão de compreensão do que são valores e mais da prática desses valores na nossa vida cotidiana. E a consciência espírita, partindo desse conceito do que é consciência, o que é a consciência espírita, da doutrina espírita, da pessoa que pratica o espiritismo? É a consciência de si, do ser que somos e a aplicação dos valores morais que nós aprendemos dentro da doutrina, conhecemos dentro da vida geral, da filosofia, dos relacionamentos, da nossa realidade enquanto espíritos encarnados, mas essa aplicação de valores onde? Perante a vida imortal, o mundo material, os nossos relacionamentos e as nossas realidades, perante a própria doutrina espírita e perante o próximo, ok? Isso é conduta, é consciência espírita. E aí, para falar de consciência espírita, a gente vai falar sobre esses temas que eu disse para vocês: reencarnação, fé, moral, valores, né, comportamento, etc. Então, nós vamos pegar algumas passagens doutrinárias e vamos trazer aqui, vou trazer para vocês essas passagens explicando o que elas significam. Então, começamos com consciência espírita e reencarnação. O epitáfio de Allan Kardec, o que é epitáfio? É aquela plaquinha com uma frase que tem no túmulo de alguém que desencarnou, um falecido, um morto. Ele foi enterrado, foi colocado lá um epitáfio. As pessoas dizem que essa frase é a frase de Kardec, mas ela não é de Kardec. Ela foi colocada no epitáfio de Kardec após a sua morte. Diz assim, nós estamos tratando de reencarnação, ok? Nascer, morrer e renascer ainda e progredir sempre. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Quando se fala de lei, a lei humana ela é alterável, ela é mutável, conforme o desenvolvimento, o progresso, as decisões dos legisladores e as necessidades do povo. Mas a lei divina não é mutável. Por que a lei divina não é mutável? Porque tudo que é mutável é instável, não existe segurança. Aqui no Brasil a gente usa um termo no meio jurídico que diz não existe segurança jurídica. Significa dizer que ao assinar um contrato eu não sei se eu estou garantido, não sei se a pessoa do outro lado que assinou o contrato comigo não sabe se está garantida. Então precisa de uma certeza de que aquele contrato está dentro da lei, ok? O contrato faz a lei dentro daquelas partes. Na lei divina, o que acontece? Não tem mutabilidade da lei. A lei de amor é lei de amor, a lei de liberdade é lei de liberdade, a lei de reencarnação é lei de reencarnação. Então, nascer, morrer e renascer ainda é uma lei. Todos nós renascemos, morremos no corpo físico e renascemos no corpo físico. A partir do momento da nossa criação espiritual, jamais morremos, jamais deixamos de viver. É importante saber isso por quê? Porque se a gente imaginar viver no mundo que nós estamos vivendo e não ter continuidade da vida, para que vamos tentar continuar tendo essa vida por tempo que é necessário e o aprendizado que é necessário? Qual vai ser o nosso aproveitamento se nós não tivermos convicção de que tudo isso aqui tem um sentido? Já no livro dos Espíritos, na pergunta 1004, Kardec faz uma pergunta, inclusive trata da parte 4, que é de esperanças e consolações. Esses dias eu fiz uma palestra sobre isso, tá aqui no meu perfil. E o trecho que o Livro dos Espíritos diz que é importante para nós é o seguinte:
A duração do sofrimento se baseia no tempo necessário a que se melhore. A que o quê? A que o espírito se melhore. A necessidade do sofrimento como método educativo é a necessidade que eu tenho e que vocês têm de se melhorar, de nos melhorarmos. Porque o que acontece? Quando o professor na escola dá uma aula, se o aluno presta atenção, é bem dedicado, ele vai lá e estuda, relê, pergunta, esclarece, faz pesquisa, ele aprende de um jeito mais fácil. Trabalhoso, talvez, mas mais fácil. Por quê? Porque ele aprendeu da forma, ok, o professor ensinou, deu os trabalhos, deu as atividades, deu as provas, aprendeu. Fez o seu exercício, fez a sua prova, tirou sua nota, segue adiante para uma outra matéria, para uma outra etapa dentro de um outro ano, talvez, ou de um outro desafio. Na vida carnal, na vida do espírito, melhor dizendo, é a mesma coisa. Nós aqui vamos continuar reencarnando dentro de mundos materiais, que conforme o progresso vão também se purificando, vamos dizer assim, se melhorando os mundos, mas nós vamos encarnando no mundo material enquanto ainda não aprendemos a lição. Então, o que nós chamamos de sofrimento é o quê? A expiação daquele mal que fizemos, a prova, para provar que o erro que nós cometemos em outro momento já não é um erro que cometemos mais, nós já entendemos que não deve ser feito, não fazemos mais, não praticamos mais, e aí nós vamos diminuindo o sofrimento conforme nós aprendemos com as lições da vida. Esse é o tempo do sofrimento de cada um de nós. Se nós estamos sofrendo, se nós vivemos ainda num mundo como a Terra, que é tão complicado, que ainda é denso, que ainda é atrasado, que ainda é complexo, certamente não é porque somos os primeiros alunos da turma. Não é porque já aprendemos tudo e estamos tirando 10 nas nossas lições. Também no livro dos Espíritos, mas desta vez na pergunta 199, que trata de pluralidade das existências, o texto que nos interessa para estudar agora um pouquinho diz o seguinte: pela reencarnação, o futuro pertence a todos, sem exceção, e sem favorecer a ninguém. Os que se retardam, ou seja, os que se atrasam nesse percurso da vida encarnada, não podem se culpar senão a si mesmos. O homem deve ter os méritos dos seus atos. Vejam que interessante essa observação. O futuro pertence a todos, sem favorecer. Então significa dizer que não tem céu privilegiado, que não tem inferno para quem errou, que as coisas vão acontecer conforme o mérito. Não é uma decisão, Deus está de mau humor e disse, eu não gosto porque eu não gostei dessa oferenda que foi me dada, e veja que eu não estou falando mal de nenhuma filosofia religiosa que eventualmente tenha defendido ou defenda isso, mas que é num sentido, uma licença irônica talvez da minha parte, dizendo o seguinte, que Deus ele trouxe leis, que eu já comentei, leis que vão definir que eu recebo aquilo que eu dei, eu recebo aquilo que eu fiz, eu recebo aquilo que eu preciso para corrigir a minha conduta. E uma conduta não só no mundo material, mas uma conduta moral, uma conduta de valores. Quais são as minhas imperfeições? Quais são os valores que eu preciso desenvolver? Como é que me tornam uma pessoa melhor? Então, gente, uma coisa que para nós encarnados, com todas as dificuldades que nós passamos aqui na Terra, temos que lembrar, se temos fé, isso não deve ser difícil, é que nós estamos vivenciando as lições que nós precisamos e que nós pedimos para passar. E se nós estamos aqui é porque temos condições, capacidades de fazer desta jornada uma jornada vitoriosa. Reencarnação, não vejo
e nunca, em todas as vezes que eu perguntei isso até hoje, nunca foi me dado uma outra justificativa. A reencarnação é a única resposta para a justiça de Deus. Vocês podem falar assim, mas alguém de determinada filosofia, determinada religião disse outra coisa, disse que Deus vai premiar lá do outro lado, que depois de morrer vai receber suas bênçãos, etc. Tudo isso eu não estou desqualificando. Acontece mesmo, Deus vai nos premiar se nós vencermos. Mas não é uma premiação gratuita, ela é de acordo com o mérito daquilo que fizemos, somos, sentimos, aprendemos e das vitórias morais que nós alcançamos na nossa encarnação. Então é muito importante porque a reencarnação é que explica tudo isso que a gente vê no mundo e tudo que a gente está passando. Por que as pessoas agem de forma tal ou qual, porque elas escolhem um lado tal ou qual, quais são as decisões que cada um de nós toma mediante ou perante, melhor dizendo, alguma situação em que a gente diz, eu não consigo entender como essa pessoa escolheu esse lado ou fez tal coisa, porque eu não faria, porque nós somos pessoas diferentes, desenvolvendo virtudes e qualidades conforme os nossos esforços e os nossos desafios. E aí a gente continua desenvolvendo essa ideia, passando para um outro tópico, que também é óbvio que está envolvido com as nossas oportunidades da reencarnação. Falamos sobre consciência espírita e comportamento. Lá na Revista Espírita de 1861, o que é a Revista Espírita? Antes de saírem e mesmo durante o desenvolvimento das obras espíritas, que a gente chama de codificação espírita, Kardec, que era um professor, usou esse pseudônimo para que o nome dele, que era um nome conhecido, era uma pessoa muito reconhecida pela sua capacidade intelectual, pelo seu conhecimento, etc. Ele disse, vou deixar o meu nome aqui do lado, não vou utilizar, vou usar o nome de um pseudônimo, escolheu Allan Kardec, por razões que no outro momento a gente comenta. E aí ele diz, eu vou fazer uma codificação. O que é codificar? Ele pegou e fez um código. Tem códigos de leis e tem o código espírita. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Só que esses estudos foram feitos lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foram pegos mensagens espíritas, psicografias, Kardec estudou, discutiu, tratou, e existem várias obras de vários anos que são intituladas Revista Espírita. Muita gente desconhece a Revista Espírita, o seu conteúdo principal está na codificação, mas tem muita coisa lá que desenvolve ou que foram debates e conversas feitas para que a codificação existisse hoje. Repetindo, na Revista Espírita de 1861, Kardec coloca o seguinte texto. Espírita, nós estamos falando de comportamento, ok? Espírita não é o que alcançou a meta. Vânia, você é espírita? Fulano, Beltrano, Ciclano, vocês são espíritas? Sim, somos. Ah, que bom, então vocês já vão para o céu ou para uma colônia espiritual? Vocês não reencarnarão mais? Não é isso. Espírita não é o que alcançou a meta, mas o que sinceramente quer atingir a meta. Atingir lá, diz Kardec. Será bom espírita desde que reconheça as suas imperfeições e seja sincero e perseverante, dedicado, focado, esforçado no propósito de se emendar, de se corrigir, de lutar contra as suas imperfeições. Este é o comportamento que um espírita deve ter. Vejam que interessante, tirando a parte do termo espírita que eu estou falando, tirando até mesmo a parte da reencarnação que comentei agora há pouco, se nós pensarmos somente de forma religiosa, no sentido cristão, no sentido moral da questão religiosa, nós vamos dizer cristão, ou católico, ou evangélico, ou budista, ou umbandista, ou sei lá, qualquer pessoa bem intencionada, não é o que alcançou a meta, é o que sinceramente quer alcançar. Porque as religiões nos ensinam, pelo menos na sua tese, na sua teoria religiosa, a nos tornarmos pessoas melhores. Por isso que é tão chocante ver um espírita ou qualquer outro religioso agindo mal,
porque o conceito que ele aprendeu, o conceito que ele diz eu acredito, é um conceito bom. E apesar de nossas imperfeições, todos os religiosos deveriam esforçar-se seriamente por se tornarem pessoas melhores. Mas eu repito, espírita não é o que alcançou a meta, mas o que sinceramente quer alcançar. E será bom espírita desde que reconheça que ainda não é perfeito e que precisa trabalhar as suas imperfeições para se tornar uma pessoa melhor, ou seja, com o propósito de se emendar. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, onde se diz sede perfeitos, uma das frases que Jesus colocou, o Espiritismo traz no Evangelho a seguinte expressão: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Se vocês olharem para mim e disserem: a Vânia é a mesma do ano passado, a Vânia é a mesma de há 5 anos, a Vânia comete os mesmos erros de 10 anos, 20 anos, 30 anos passados, a Vânia não pode ser reconhecida como espírita. Necessariamente as pessoas têm que olhar para mim e para vocês e dizer: esta pessoa é espírita, porque ela não é mais a mesma. Ela mudou e mudou para melhor, porque existe uma transformação acontecendo naquele que se esforça em dominar as suas más inclinações. E por fim, em relação a comportamento, também no Evangelho segundo o Espiritismo, mas em outro capítulo 8º, onde se trata da passagem de Jesus de bem-aventurados os que têm puro coração, Kardec traz a seguinte passagem: a verdadeira pureza. Nós estamos falando de comportamento e de progresso. Nós queremos ser o quê? Puros, eliminar as imperfeições. Então, a verdadeira pureza não está apenas nos atos. Poxa vida, eu estou me esforçando para ser tão certinho, tão bonzinho, tão boazinha. Eu já não estou falando palavrão, eu já não xingo ninguém, eu já estou mais tolerante com determinadas palavras ou comportamentos que antes eu saía brigando. Vamos continuar. A verdadeira pureza não está apenas nos atos. Então continue fazendo esse esforço, é claro, mas também no pensamento, pois aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Sabe o que significa dizer? Que quando a gente se esforça para fazer a coisa certa, nos atos, a gente já está progredindo, estamos nos corrigindo, estamos nos melhorando, estamos nos desafiando, lutando contra as imperfeições e tratando de exercitar a virtude que é prática. Não existe virtude teórica, a virtude ela é a prática do sentimento, da consciência daquele valor. Porém, quando nós, para sermos reconhecidos, temos que não só que considerar a questão dos atos, quando nós somos avaliados, digamos assim, por Deus ou pelos espíritos superiores ou pela nossa própria consciência, que quem nos julga não é ninguém senão a própria consciência, nós vamos ser avaliados pelos pensamentos e pelos sentimentos que temos. Porque muitas vezes a gente diz: eu não xingo mais, mas no meu pensamento eu xinguei. Eu não falo mais que eu odeio, mas o meu sentimento é de ódio, de querer o mal, de desejar que algo negativo aconteça. Quando a gente chega numa relação, por exemplo, sei lá, um lugar que a gente seja obrigado a ser tolerante, dentro da sua casa religiosa ou dentro do seu trabalho, por exemplo, ou com um cliente, você está louco para de repente dar um soco nele ou falar alguma coisa desagradável, mas você não fala e sorri e diz: não, tudo bem, eu vou verificar isso. Mas dentro de você está corroído de raiva, de mágoa ou de ódio, realmente não é verdadeira pureza, concorda? Então, o conjunto da melhoria de um espírita é um conjunto que envolve o que ele sente, pensa e é convicto com a sua prática, com o seu exercício. E aí nós continuamos, porque um tema vai levando ao outro, viemos da reencarnação, passamos pelo comportamento e chegamos na fé.
Porque não existe também uma forma de separar o espírita da fé. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que se fala também, uma passagem de Jesus, a fé transporta montanhas, capítulo 19, a frase de Kardec, que Kardec nos traz da codificação é a seguinte: a fé necessita de uma base, que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário compreender. Significa dizer o seguinte: nós não podemos, como espíritas, dizer o seguinte, lá no centro espírita falaram determinada coisa, a palestrante, alguém que lá no atendimento fraterno me disse tal coisa, então eu vou seguir, porque foi um espírita que disse, por exemplo, hipoteticamente. Ou uma psicografia, um médium me falou tal coisa. Gente, não é assim que espírita crê. O espírita vai pensar a respeito. Ele vai analisar, ele vai estudar as obras básicas e compreender o significado daquilo que lhe foi ensinado, do que lhe foi dito, do que lhe foi mostrado. Não é porque tem uma assinatura numa psicografia que aquela assinatura vai validar aquele texto. Eu perdi contato, mas um amigo espírita disse que uma vez no grupo de estudos que ele fazia no centro dele, não é na minha cidade, ele disse que certa vez ele pegou um texto que ele inventou com algumas coisas meio estranhas no meio, que sempre são sutis, ok? É um espírito inferior que vai ditar uma mensagem, porque pode ter uma mensagem ruim, psicografada, é óbvio. Ele vai falar coisas bonitas, tipo, ame muito, mas se a pessoa não merecer o seu amor, desprezar o seu amor, abandone-a, não importa a situação, ame-se primeiro. Claro que amar primeiro a nós, para amar o próximo é uma coisa, amar ao próximo como a si mesmo é importante, mas percebe que a forma de falar ela é capciosa, ela é envolvente. Então esse meu amigo, ele pegou um texto, acho que de Emmanuel, se não me engano, e ele trocou e colocou a assinatura do Emmanuel no texto que ele inventou e colocou um nome, sei lá, João da Esquina, sei lá no nome do outro texto que era do Emmanuel. E aí ele passou para o grupo analisar, estudar aqueles textos, qual era o melhor texto. E a maioria das pessoas escolheu o texto de Emmanuel, que era a falsa assinatura de Emmanuel, porque tinha sido trocado autor e texto. Percebem? Isso acontece. Então, precisa sim ter fé? Claro que precisa, mas por que vocês têm fé? Por que num domingo à noite eu estou aqui falando por 1 hora com vocês e vocês estão aqui escutando? É porque nós temos fé, mas é fé no que a Vânia está falando ou é a fé na doutrina que vocês estão estudando, procurando compreender, refletindo na minha interpretação, vão reler depois esses textos, vão pensar a respeito, desconcordo com isso, quero estender, aprofundar uma análise desse outro ponto. Isso é fé raciocinada, é uma fé inteligente e nós não podemos ter fé cega. E também no capítulo A Fé Transporta Montanhas do Evangelho, a frase que eu vou ler para vocês está lá. Diz o seguinte: a criatura, uma continuidade, vocês percebem, a criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque a fé, este tipo de fé, não se dobra. Fé inabalável, que não se abala, que não esmorece, que não desiste, que não se quebra, é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Cristianismo tem 2000 anos. Por que o cristianismo persiste apesar das interpretações equivocadas, apesar das adulterações dos textos, apesar dos cortes, das traduções? Por que o cristianismo é base do espiritismo, que é uma doutrina que já tem 150 e poucos anos, 160 anos, quase arredondando? Por quê?
porque ela resiste ao tempo, porque é lúcida, porque são raciocínios que que enfrentam a razão. Aí vocês podem pensar, mas eu conheço gente que conhece o espiritismo e não é espírita, eu conheço gente que conhece o cristianismo e não é cristão e duvida. Ok, tá tudo bem. Não foi uma fé que ainda conseguiu convencer, porque a pessoa não interpretou, não compreendeu, não colocou no foco da razão. De repente tem questões emocionais, psicológicas, outras formas de entender o mundo. Agora, aquela verdade resiste. Tanto resiste que eu e vocês somos cristãos, que eu e vocês somos espíritas e que o tempo não adultera a fé daquele que compreende. Ela é inabalável. E tem que ser inabalável não agora, viu, gente? Que eu e vocês estamos aqui sentadinhos na nossa casa com tranquilidade, protegidos das intempéries, da necessidade, olhando de repente a TV dizendo, nossa, que horror que foi hoje, o Brasil inteiro, determinadas cidades com tumulto, o mundo. Não, a gente está convicto da nossa fé aqui, não é? Tudo certinho? Tem que ser fé inabalável na hora que a dor bater na porta, que o sofrimento chamar a nossa atenção. Porque a fé, ela também vai explicar, como já expliquei, por que a gente reencarna, quanto tempo dura o sofrimento, essas coisas que nós estamos falando agora. E também, ainda no mesmo capítulo, em continuidade ao mesmo texto, diz assim Kardec, traz para nós, a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais. Eu sou forte, eu carrego um peso, eu faço movimentos que não consegue fazer quem duvida. Se eu digo eu não posso carregar essa caixa, eu não tento, eu não acredito na minha força. Mas isso vale para a fé religiosa, a fé divina, vamos dizer assim, que nós temos. Se a gente não acredita em Deus e não acredita na própria fé, a gente não tem forças para enfrentar as dificuldades. Tudo aquilo que a razão diz. Não, a fé vai te levar para determinado caminho, tenha paciência, confie em Deus, vai dar tudo certo, espera um pouco mais, se esforce um pouco mais. A gente não consegue se não tiver fé. Então a confiança nas forças materiais faz a gente fazer coisas materiais. A confiança nas forças espirituais e em Deus e no auxílio dos espíritos nos dá a força da fé. Dá uma espécie de lucidez, continua aqui, que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Significa dizer o seguinte, eu quero ser bom, eu quero ser puro, eu quero vencer, eu quero ir para um lugar bom depois da minha desencarnação. E por acreditar em tudo isso, eu vou fazer o que é necessário. Eu confio em Deus, eu confio nos meus espíritos, eu confio que não estou sozinho, estou sendo empurrado, inspirado, amparado, fortalecido, encorajado. E eu farei o quê? Eu chegarei naquele ponto. Qual é o ponto? Cada um de nós tem uma meta. A minha meta é sair desta encarnação muito melhor do que eu entrei. Eu ainda não atingi a minha meta, mas graças a Deus eu posso dizer que sou uma pessoa que se esforça. E eu acredito que vocês também são, ok? Passamos então para um outro ponto dentro dessa consciência espírita, é a virtude. Porque para nós chegarmos nesses pontos todos de progresso, de conseguirmos vencer pela fé, de conseguirmos nos comportar adequadamente, evitarmos tantas reencarnações, nós precisamos o quê? Transformar as nossas imperfeições em virtudes. Quanto melhores nos tornarmos, melhor, mais fácil nós sairemos da dificuldade dos mundos inferiores. E aí, lá no Livro dos Espíritos, pergunta 917, que trata da perfeição moral, existe o seguinte trecho que eu trago para vocês. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir o egoísmo e desenvolver o outro, desenvolver a caridade, tal deve ser o objetivo de todos os esforços do homem. Nós precisamos compreender que qualquer que seja a nossa imperfeição, ela tem como fundamento o nosso egoísmo.
Vocês têm cachorro em casa? Especialmente cachorro, pode ser um gato, qualquer outro animal. Vocês têm cachorro? Tenta dar carinho pro gato. Ou tenta dar um abraço no seu filho, ou no seu marido, ou na sua esposa, num amigo, perto do seu cachorro. Ele deixa? Porque ele é egoísta, ele quer pra ele. Você já deu comida pra ele, ele já comeu, sobrou lá no potinho dele. Aí você pega e dá comida pro gato, ou pro outro cachorro que não comeu. Ele vai fazer o quê? Ele vai comer a comida dele todinha para ele tentar pegar a comida do outro. Só não vai fazer isso se ele for treinado, se ele for bem educadinho. Mas o que eu quero dizer é que a gente enxerga o egoísmo lá no reino animal. Nós somos do reino animal no sentido deste corpo físico, mas nós somos seres que já têm uma capacidade espiritual. A nossa intelectualidade, nossa capacidade de inteligência espiritual, ela é superior. Então nós não podemos mais ficar atrelados ao que é uma imperfeição do reino animal mais atrasado. Nós precisamos entender que qualquer erro que cometamos, se nós analisarmos, haverá como pano de fundo o nosso egoísmo. Pode analisar, eu não vou me estender para que essa conversa não fique muito longe, mas analisem as suas imperfeições e verifiquem se no fundo, não é porque você se acha privilegiado, tem um pouco de orgulho também, porque o orgulho também é parente próximo aí do egoísmo, se não tem o desejo de querer só para você, a inveja, todos esses sentimentos não tem pano de fundo do egoísmo. Tem, precisamos ser contra o egoísmo, precisamos trabalhar essa virtude da caridade, que é a quê? Eu não quero só para mim, eu vou compartilhar, eu vou destinar algo que eu posso, que eu sei, que eu tenho, para alguém que precisa, muitas e muitas vezes mais do que eu. Na obra O que é o Espiritismo, que é uma das obras que ela é lançada no meio das obras da codificação que eu mencionei antes, Kardec coloca a seguinte expressão: o Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa, a única imposição do Espiritismo, a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. Mas Vânia, será o Espiritismo não fala que você tem que acreditar em Deus, que você é obrigado a acreditar em reencarnação, não fala que você não está adequado se você tiver imperfeições, se você errar, se você cair, tropeçar, levantar e cair de novo? Não, a única imposição da doutrina moral, o Espiritismo, é: você tem que se tornar uma pessoa melhor. Porque reconhece-se o verdadeiro espírita pelos seus esforços em domar as suas más inclinações. A necessidade de fazer o bem é a necessidade de se tornar uma pessoa melhor. A necessidade de evitar o mal é a necessidade de se tornar uma pessoa melhor. Isso não tem jeito de abrir mão. E na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, que trata da lei de justiça, amor e caridade, Kardec traz o seguinte conteúdo: o verdadeiro sentido da palavra caridade é a benevolência para com todos. Não só com a Maria, o José e o João, ou que torce para o meu time, ou que está no meu partido, ou que votou no meu candidato, ou que mora no meu bairro, ou que tem o mesmo gosto musical. É para com todos. Benevolência para com todos. E indulgência para com as imperfeições de todas as pessoas, dos outros. O que é indulgência? Eu compreendo, a pessoa errou. Eu tenho que ser indulgente com o outro porque eu também erro, eu preciso da indulgência de vocês. E o perdão das ofensas. Jesus colocou no Pai Nosso: perdoai como perdoamos. Nós devemos usar o que, abreviando a palavra bip, bota um reloginho para pitar, faz bip, bip. Toda vez que apitar perto de vocês, vai lembrar: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência, perdão. Benevolência, indulgência, perdão. Esse é o sentido da caridade. Espiritismo te traz razão para ser caridoso,
para fazer o bem, para mudar. E por fim, nos encaminhando quase, falta justiça e falta moral. Justiça, pergunta 876 do Livro dos Espíritos, também dessa mesma lei de justiça, amor e caridade. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça. Ai, Vânia, mas eu não sei qual é a verdadeira justiça. Espiritismo sabe. Pergunta 876. Qual é a regra de toda a verdadeira justiça? Está lá gravada no coração do homem, diz a doutrina espírita. Pelo desejo de cada um de ver os seus direitos respeitados. Meu Deus, mais direitos. Agora só se fala de direito, dever a gente não lembra mais que tem, não é? Só direitos. Mas nós estamos falando de moral. Eu quero que vocês me respeitem. Qual é a minha obrigação? Respeitá-los. Eu quero ser respeitada porque eu sou espírita. Qual é a minha obrigação? Respeitar quem não é espírita. Eu quero que vocês me respeitem porque eu sou vegetariana. Qual é a minha obrigação? Respeitar quem come carne, quem é carnívoro. Eu quero que vocês me respeitem por ser filiada a um determinado partido, por ter um determinado viés ideológico. Eu tenho que respeitar o partido que não é o meu e o viés ideológico que não é o meu. Significa que eu tenho que respeitar tudo isso de alguém que faz o mal ou erra? Não. Eu estou dizendo que é respeitar os direitos e não os erros. Nós não temos que aceitar o erro porque o direito da pessoa é errar, mas eu tenho a obrigação de respeitar o outro no momento dele, o aprendizado dele, a experiência dele. Na pergunta 878, nós falamos da 876, a 878 diz que o limite do direito, porque sim, direito também tem limite, porque eu acabei de falar tudo isso, mas se não der limite para o direito, ele vira abuso. O limite do direito será sempre, sempre o de dar aos seus semelhantes, eu dar a vocês e vocês a cada um à sua volta, o mesmo que quer para si, em circunstâncias iguais e reciprocamente. Significa dizer o seguinte: eu quero falar como eu me sinto, eu quero falar o que eu penso a respeito desse assunto. Então, qual é o limite do direito? Eu quero falar, então eu também tenho que dar ao outro, em situações iguais e reciprocamente, o direito dele falar. Eu quero me manifestar, eu quero fazer A, B ou C, eu quero ter condições de agir no mundo em determinadas circunstâncias. Eu tenho que compreender que o outro tem em iguais circunstâncias e reciprocamente, é uma via de mão dupla, os mesmos direitos que eu. Esse é o limite. Porque daí eu sei quando eu tenho que parar e quando eu tenho que dar a chance ao outro. E também em justiça, mas dessa vez em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec coloca a frase: fora da caridade não há salvação. Peraí, Vânia, não é fora do espiritismo? Se eu não for espírita, eu não sou salvo? É da caridade. Peraí, Vânia, mas e se eu não fizer caridade, mas eu for uma pessoa simpática? Caridade. Fora da caridade não há salvação. Porque a gente viu aqui atrás que a caridade é a virtude que sublima, que transforma, que converte o egoísmo em virtude. E que atrás do egoísmo, o egoísmo vem atrás, melhor falando, por detrás de qualquer problema, qualquer imperfeição, qualquer equívoco, qualquer erro que nós cometamos, qualquer mal que nós façamos. Então é fora da caridade. Eu posso ser qualquer coisa. Qualquer convicção filosófica, qualquer convicção religiosa, qualquer cor, qualquer bandeira, se eu tiver caridade, eu estarei a caminho da salvação. E eu digo a caminho porque nós não fazemos a caridade perfeita, nós não temos ainda essa harmonia espiritual para acertar sempre, mas é o nosso caminho. Fora da caridade não há salvação. E aí, com isso, eu parto para o encerramento para falar do último assunto, que é moral. Consciência espírita e moral. Pergunta 629 de O Livro dos Espíritos. Lei divina ou natural? Faço um parênteses antes. Vocês percebem que eu sempre falo de Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu trago muito do Livro dos Espíritos.
E na semana passada, no começo dessa semana, eu fiz a outra palestra falando da pergunta 932 de O Livro dos Espíritos, que foi também para mostrar que o Livro dos Espíritos é um que traz conteúdos de todas as obras básicas. Ele é muito importante. Vejam quanto conteúdo eu trouxe hoje só do Livro dos Espíritos, embora eu tenha mencionado vários do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a pergunta 629 diz o seguinte: a moral é a regra do bem proceder, do bem agir, da conduta boa, correta. É a que permite distinguir entre o bem e o mal. Eu posso reconhecer isso é o bem e isso é o mal. Ela é fundada sobre o cumprimento da lei de Deus. O homem procede bem, age bem, quando faz tudo para o bem de todos. Porque se eu fizer o bem só para mim, ou só para os meus amigos, ou só para minha família, eu serei egoísta. O homem procede bem quando faz tudo para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Fora da caridade não há salvação. É o bem para todo mundo. Parar com essa questão de nicho, parar com essa questão de escolher bandeiras para defender. Claro, todo mundo tem que ter uma bandeira, porque não dá para defender tudo em todo o tempo, em todos os aspectos. Mas mesmo eu tendo uma bandeira pessoal para defender, eu tenho que fazer o bem para todos, eu tenho que amar a todos, respeitar a todos, ser tolerante com todos, dar os direitos a todos da mesma forma que eu quero tê-los. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, diz que não se pode ter guia mais seguro do que tomando como medida. Como é que eu faço? Como é que eu sei? Medida do que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si mesmo. Não se pode ter guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si mesmo. O que eu tenho que fazer para esse fulano? O que você quer para você na mesma situação em que ele está? O que eu posso falar para ciclano? O que é que você precisa, quer ouvir na mesma situação em que ele está? Como é que eu posso perdoar? Como você se sentiria tendo cometido este erro? Como você estaria na mesma situação em que ele está? Empatia, se coloca no lugar do outro e fala, eu gostaria para mim, 3 pontinhos, reticências, aí você faz para o outro. Esta é a melhor reta, melhor direção para você fazer o que é certo no mundo, agir como uma pessoa de bem. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz, no seu capítulo 17, também Sede Perfeitos, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. E ele vai falar do homem de bem, que existe tanto dentro do Evangelho como no Livro dos Espíritos. Ele interroga o homem de bem, interroga a consciência todo dia. E no final de cada dia ele vai interrogar a sua consciência e vai perguntar a si mesmo se ele violou a lei de justiça, amor e caridade. Se ele fez a outrem tudo o que ele desejaria que lhe fizesse. O verdadeiro homem de bem se interroga. Ele não interroga o outro. Ele se analisa, ele não analisa o outro. Ele se julga, ele não julga o outro. E fecho com uma última frase da obra também de Kardec, chamada O Espiritismo na sua mais simples expressão. De nada adianta crer, se a sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso, progresso moral, progresso espiritual, progresso de valores, e não o torna melhor para o próximo. Não é só para você, não é só para Deus, é para o próximo. Nós temos que ser pessoas melhores para o próximo. E com isso, com todos esses trechos que eu trouxe e essas explicações, eu quero finalizar dizendo o seguinte para vocês.
Nós estamos vivendo, e não precisa ser muito esperto para perceber, nós estamos vivendo momentos difíceis na Terra. E nós não podemos entrar no estado de espírito denso, da depressão dos sentimentos, da negatividade dos pensamentos, da desconfiança que viola a fé que a gente diz ter. Nós não podemos deixar esses sentimentos e essa aura difícil que faz parte do momento de transformação planetária, não tenham a menor sombra de dúvida, nós não podemos absorver isso. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que vocês e eu não teremos momentos de dificuldade, não estou dizendo que a gente não vai dar uma chorada, não vai ter uma desanimada, não vai perguntar será que Deus está no comando ainda, mas a gente precisa lembrar por que nós somos cristãos. Por que somos espíritas? Lembre-se que lá no tempo de Jesus, depois que Jesus foi crucificado, os cristãos morreram aos montes, cantando nos circos romanos. Por que alguém entrega a sua vida daquela forma? E por que no decorrer dos milênios o cristianismo continua firme? É a fé que nós precisamos ter hoje. A gente tem que sair cantando, não estou falando cantando de forma literal, é claro, mas sair cantando com a fé que nós temos. Nós precisamos mostrar para as pessoas que não têm a nossa fé que Deus sabe o que está acontecendo aqui, que Deus sabe e está permitindo, porque nós nos oferecemos para estar aqui, porque nós dissemos, Senhor, eu tenho dívidas para corrigir, por isso eu posso sim ir espiar, vou encarnar para espiar. Eu tenho coisas que eu acredito que já aprendi, então eu posso sim descer para provar e eu serei um representante da fé para aquele que não a tem, para aquele que não te conhece. Gente, o nosso compromisso com Deus, com a espiritualidade, com a nossa consciência é muito grande nesse momento. Eu vou repetir, eu não estou dizendo que seja fácil e nem que continuará sendo fácil, nós não temos noção do futuro, nós temos vislumbre de uma grande guerra moral e material acontecendo, psicológica acontecendo, nós não podemos esmorecer. Eu vou dizer para vocês com todo o meu coração, eu também tenho dificuldades, mas se alguém daí que está me acompanhando agora disser eu não aguento e eu preciso desabafar, pode me chamar. Desabafa. Mas desabafa comigo, desabafa com Deus, ou desabafe com outra pessoa de sua confiança. Não engula mágoa, tristeza, desânimo, descrença. Deus está aqui e Ele sabe o que está acontecendo. E se a gente perder este corpo, a vida continua. Não foi a primeira vez, não será a última vez que nós estaremos aqui, mas esta encarnação é a única que nós estamos vivendo exatamente este momento. Não esqueçam disso. E eu faço esse final para fazer as nossas vibrações. E eu quero fazer uma vibração, eu peço que vocês acompanhem a minha leitura. Eu vou ler para vocês porque eu quero fazer uma mais elaboradinha, eu achei uma bem bonitinha para vocês aqui, que estava disponível no Facebook do Centro Espírita Caminho para Jesus, e eu trago essa vibração para que nós possamos emitir muita luz do nosso coração, muita luz do nosso pensamento, muita luz da nossa fé, para somar a muitos sentimentos positivos de muitos espíritos encarnados e desencarnados que estão vibrando pelo planeta. Não esqueçam de colocar o planeta Terra nas suas orações a cada momento que orarem, a qualquer hora do dia, tá bem? Vamos lá fazer a nossa vibração? Quem quiser pode pegar o seu copinho de água também, e aí nós vamos começar. Eu vou ser obrigada a ler, mas vocês podem fechar os olhinhos se quiserem, tá? Vibração pelo planeta Terra. Peraí. Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e de todas as forças do bem, do amor e da paz, humildemente e unidos num só pensamento, te rogamos que nos envolva em uma aura de energias salutares,
abençoando o nosso planeta, a fim de que a natureza esteja protegida de todo e qualquer malefício. Que o seu amor nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão, ao respeito pelo nosso semelhante, não importando a que reino pertença, vegetal, animal ou hominal, conscientizando cada um da importância do respeito pela vida, pelos direitos, pela solidariedade, justiça e amor. Que as nossas mentes e os nossos corações, unidos nesta vibração, estejam sendo banhados pela energia que emana do teu poder e que, infiltrado em todos os lares, harmonize e equilibre os sentimentos, tornando as pessoas mais fraternas, mais honestas, mais justas e mais sensíveis ao sofrimento alheio. Que essa luz divina, repleta de amor infinito, envolva todos aqueles que sofrem em uma cela de prisão, em um leito de hospital, quer seja por enfermidades físicas, espirituais, sociais e morais, aliviando a carga que carregam, dando esperança e confiança em Ti, Senhor. Que aqueles que se afundam no abismo das drogas possam perceber o mal que fazem a si e aos entes queridos que os rodeiam, procurando ajuda e repelindo as más influências. Que aquele que chama por vós, que clama por vós, seja atendido em suas súplicas. Que todas as crianças, assim como os animais, recebam o seu afeto divino, esses seres especiais, recebendo o necessário para suas vidas e evolução. Ampara a natureza, a fim de que ela possa se recompor e se recuperar dos danos causados pela atuação do homem sobre ela. Que o homem reconheça essa mãe generosa que tem, no passar dos milênios, nos alimentado, abrigado e matado nossa sede. Queremos, Senhor, pedir por nossa terra, o Brasil. Ilumina o coração e a mente dos nossos governantes, para que olhem pelo nosso povo com olhos mais doces, dirigindo o nosso país com equilíbrio, honestidade, ponderação e justiça. Agradecemos por nos dar a oportunidade de, reunidos num só pensamento, vibrarmos pela vida, pelo nosso planeta e pela vossa presença constante em nossas mentes e em nossos corações. Que o Senhor nosso Pai, que Jesus possa estar envolvendo cada um de vocês nesse instante, a mim, a minha família, ao meu lar, aos de vocês, a todos aqueles que vocês sabem que estão necessitando especialmente de vibrações. Que essa água que eventualmente vocês colocaram aí do lado seja o veículo do medicamento divino para a cura das suas dificuldades, dos seus sofrimentos. Não esqueçam jamais de que aquele que abre a conexão daqui para lá, para o Pai Maior, recebe de lá para cá as emissões permanentes de amor, de paz, de fortalecimento que Jesus e que Deus nos envia. Que os seus mentores consigam estar sempre conectados com vocês e que vocês não esqueçam de ouvi-los. E que nós tenhamos não só uma noite de paz, mas uma semana, um ano e uma vida de cada vez mais paz, porque nós precisamos de verdade. Pessoal, muito obrigada pela presença amorosa, carinhosa de vocês. Eu sei que nós trocamos muita energia nesses momentos. Eu peço que realmente vocês tenham compreendido alguma coisa e que vocês possam estudar depois até esses textos que eu trouxe nessa noite, que são doutrina espírita. Que nós possamos ampliar a nossa consciência espírita. Tá bom? Beijo para vocês. Boa noite, muita paz. Tudo de bom. Que Jesus fique sempre por aí. Tchau, tchau.